Boa noite a todos, privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos reunidos aqui virtualmente, conectados. Eu espero que você esteja bem onde você está e já peço para você já pegar sua Bíblia e já acessar ou abrir aí, conforme você quiser, no capítulo 19. Nós vamos continuar a nossa série, na série que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros movimentos, as primeiras ações, as primeiras viagens missionárias da igreja primitiva. Nós estamos no capítulo 19, então abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 19 e nós vamos ler esse texto do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, assim como o Senhor já tem falado através dos cânticos, através das nossas orações, através das nossas experiências relacionais durante toda a semana, através do nosso trabalho, dos nossos estudos. Agora fala conosco através da sua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegamos a esse momento do capítulo 19 em que Paulo está em Éfeso e nós vamos nos deparar com uma questão muito interessante e divergente entre nós evangélicos aqui no Brasil, por exemplo, que é essa questão do batismo. Quando a gente pensa no batismo, em que quando nós somos batizados, o que vem na nossa cabeça é nós irmos até as águas e lá o pastor, ou o ministro, ou o discípulo de Jesus que vai nos batizar, nos mergulha e nos traz de volta, e nós lembramos e dizemos: esse foi o dia do nosso batismo. Eu, por exemplo, fui batizado no dia 22 de outubro de 95. Lembro claramente da data, o pastor que me batizou e tudo mais. Mas a espiritualidade cristã, o nosso ensino bíblico, o que a gente aprende com Jesus, é que o batismo, ele não acontece nesse momento, no momento das águas. Isso é comum entre nós e os nossos irmãos pentecostais. Mas nós cremos um pouco diferente. Os nossos irmãos pentecostais acreditam que o batismo acontece em dois momentos. No momento em que você se converte e recebe a salvação de Jesus Cristo, e aí você então, como exemplo e símbolo, você então é batizado nas águas, e ali representa então a sua conversão, a salvação. E depois, o segundo momento do batismo que acontece com os nossos irmãos pentecostais, é o que eles chamam de segunda bênção. É quando o Espírito Santo, então, vem sobre eles e eles começam a falar em línguas estranhas, que é o que evidencia o batismo no Espírito Santo. Nós, porém, acreditamos de forma diferente, apesar de que nós cremos que não é ali, no momento do mergulho, que se dá o batismo. Nós acreditamos que é no momento em que cremos em Cristo Jesus, é que nós somos batizados com o Espírito Santo. E o batismo nas águas, quando nós mergulhamos nas águas, é também um símbolo para dizer que nós fomos salvos, remidos pelo sangue de Jesus e agora somos discípulos de Jesus. Mas, ao contrário dos nossos irmãos pentecostais, nós não cremos que há um novo momento em que o Espírito Santo vai descer sobre nós e vamos falar em línguas. Não. Nós cremos que tudo já aconteceu no momento em que nós nos convertemos, que nós entendemos e cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E ali, naquele momento, o Espírito Santo já nos batiza e então nós fazemos uma profissão de fé, ou seja, nós de alguma forma celebramos a nossa conversão mergulhando nas águas como Jesus Cristo mesmo fez. Então, portanto, essa é uma grande diferença que há no meio evangélico que nós vivemos aqui no Brasil e em todo lugar do mundo, dentre essas ramificações dos evangélicos protestantes. Os pentecostais creem dessa forma, na segunda bênção.
Nós, históricos tradicionais, cremos de outra forma. Mas afinal, então como que a gente interpreta isso à luz do livro de Atos? Porque o que acontece em Éfeso agora, que mostra o povo recebendo o Espírito Santo e falando em línguas, acontece também em outros 3 momentos diferentes no livro de Atos. Há pelo menos 4 batismos do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, no livro de Atos. E é baseado nesses batismos que os nossos irmãos pentecostais vão alegar que existe sim uma evidência do falar em línguas para o batismo com o Espírito Santo. Então vamos analisar direitinho isso. A primeira delas, o primeiro ocorrido do batismo que a gente já viu, está no capítulo 2, quando Pedro está pregando em Jerusalém, e então vem no final de sua pregação, o Espírito Santo desce sobre todos, todos se convertem ali e começam a falar em línguas. E ali há o primeiro momento desse batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, quando Filipe vai a Samaria, fala de Jesus, ele chama Pedro e João para que clamasse ao Espírito Santo que descesse sobre o povo que ele já havia anunciado as boas novas. Então Pedro e João vão lá na cidade de Samaria e pregam o Evangelho e clamam ao Espírito Santo que descesse sobre aqueles que haviam recebido a palavra. E então o Espírito Santo desce e eles se convertem, são batizados no Espírito e falam em línguas novamente. Depois, em Atos capítulo 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio e prega ali a Cornélio e aos outros gentios que estão ali todos juntos, e eles ouvem, recebem a palavra e recebem o Espírito Santo, são batizados e então falam em línguas novamente. E agora, no capítulo 19, quando a gente se depara com Paulo chegando em Éfeso e pregando também, explicando para eles acerca de Jesus e clamando ao Espírito Santo que venha sobre eles. E nesse momento, então, eles se convertem, são batizados pelo Espírito Santo e recebem ali e falam em línguas também, novamente. Então, 4 momentos que vão evidenciar essa descida do Espírito Santo, que logo mostra o falar em línguas como um dos dons que se manifestam claramente. Então, esse é o primeiro argumento que os pentecostais vão dizer, olha só, temos aqui 4 momentos, que esses casos aqui mostram claramente que existe uma evidência para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Pois bem, olhando bem para o texto, nós vamos entender o porquê que nós não cremos dessa forma. Então, analisando interpretando como a gente interpreta esses 4 pontos, nós precisamos primeiro observar como era a sociedade, como era constituída a sociedade naquela época. Se você vivesse naquela época, você poderia ser 4 tipos de pessoas. O primeiro deles você poderia ser um judeu. Você poderia ser um judeu, nascido judeu e da tradição judaica, ou você poderia ser um gentio. Um gentio era aquele que não era judeu. Todo aquele que não era judeu era chamado de gentio. Ou você poderia ser também uma mistura entre judeu e gentio, ou seja, filho de um judeu, filho de um gentio. Pai e mãe, né, se casaram, tiveram você, um é judeu, um é gentio, e aí você nasce. Eles chamavam esse povo de samaritanos, eram os povos samaritanos. E havia também mais um tipo de gente que eram os prosélitos, que eram aqueles gentios convertidos ao judaísmo. Então esses 4 tipos de pessoas eram suas opções para o que você poderia ser naquela época. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós interpretamos essa descida do Espírito Santo como algo pontual na história da igreja para esses povos que existiam na época. Então, primeiro, no Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o que acontece ali é a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Em Atos capítulo 8, na cidade de Samaria, o que acontece ali quando Pedro e João clamam ao Espírito Santo é a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Sobre os samaritanos, que eram esse povo gentio e judeu, um povo misturado. Em Atos capítulo 10, então, é quando Pedro pega na casa de Cornélio e o Espírito Santo vem sobre os gentios. E agora em Atos capítulo 19, em Éfeso, quando Paulo prega e clama que o Espírito Santo desça sobre os prosélitos. Então, há uma pontualidade aí para todos os povos e todas as pessoas receberem esse Espírito Santo de forma equivalente. Então,
há essa divergência e há uma explicação para isso. Por exemplo, em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, já havia um ensinamento ali que ocorria por conta de Apolo, que havia estado em Éfeso um tempo antes, como a gente viu em Atos capítulo 18, versículo 24, e ensinava. Chegou a Éfeso, ele era de Alexandria, chegou a Éfeso, era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras e fora instruído no caminho do Senhor. E falava e ensinava com exatidão as palavras de Jesus, mas ele só conhecia o batismo de João, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Portanto, Paulo precisava lhes anunciar esse batismo do Espírito Santo. Então, houve uma pontualidade para esses 4 pontos. Então, nós interpretamos, para nós, o que acontece ali em Atos dos Apóstolos, que vem acompanhado da experiência de falar em línguas, é um atestado de uma universalidade da experiência com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Não viu raça, cor, nem nação. Desceu sobre judeu, gentio, samaritano, prosélito, a todos. As línguas em Atos dos Apóstolos, é importante notar que elas não são línguas estranhas, ou língua dos anjos. Elas são línguas estrangeiras, línguas de outras nações, línguas que se diferem, como português, inglês, alemão. Lá em Atos capítulo 2 nós vemos claramente isso. As línguas que nós chamamos de línguas estranhas ou língua dos anjos, ela está na carta de Paulo aos Coríntios. Então, as línguas dos anjos ou estranhas, elas estão no capítulo dos dons espirituais e não do batismo do Espírito Santo. Quando lá em Coríntios Paulo vai falar sobre esses dons espirituais, ele vai falar sobre línguas estranhas, que são aquelas línguas de edificação própria, que carecem de tradução, que não tem nada a ver com as línguas estrangeiras que são faladas no momento da descida do Espírito Santo, nesses 4 pontos de Atos, que servem para pontuar casos importantes e atestar a universalidade do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, a experiência que acontece ali, ela tem muito mais a ver com uma expansão do que está acontecendo. O Espírito Santo está chegando e descendo sobre toda a carne. É muito mais um simbolismo do que está acontecendo com a expansão da Boa Nova e da salvação de Jesus, do que uma coisa de você atestar ou padronizar. A gente pode observar que em mais nenhum momento isso vai acontecer de maneira similar. A experiência da conversão, ela tem outros tipos de característica e que a gente pode pontuar na nossa espiritualidade. Porque, embora os nossos irmãos pentecostais creiam dessa forma, a nossa conversão, nós olhamos para ela de uma maneira diferente na espiritualidade cristã. A Bíblia vai nos ensinar que a experiência da conversão é o dia, por exemplo, quando o Deus uniu o seu espírito ao meu espírito. Quando eu nasci de novo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu me converti, quando eu criei. E foi assim que Paulo ensinou aos Efésios, falou aos Efésios. Lá no Atos capítulo 19, versículo 2, Paulo vai dizer, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, é um ato só. Eu criei em Jesus Cristo e recebi o Espírito Santo dele. Então, é assim que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo vai dizer, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se eu creio que eu pertenço a Cristo, então eu creio pela palavra que Ele já me deu o seu Espírito. É um ato só, é um movimento só, é uma única conversão, não existe dois momentos, apenas um momento. Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo vai dizer, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É como se você fosse uma garrafa cheia de água dentro, a água é esse Espírito que nós recebemos e nos encheu, e nós somos lançados dentro de uma piscina cheia de água, onde a água também é o Espírito. Ou seja, nós somos um só corpo, onde todos nós fomos batizados em um único Espírito que está dentro de nós e em volta de nós. Todos nós foi dado de beber de um único só Espírito.
Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, em outras palavras, Deus uniu o Espírito dele ao seu Espírito quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. É um único momento. Novamente, a Bíblia nos ensinando sobre essa experiência, porque a Bíblia Sagrada nos ensina, na Bíblia Sagrada, a experiência de salvação e conversão é necessariamente uma experiência de receber o Espírito Santo de Deus. O João Batista anuncia, por exemplo, que quem batizará com o Espírito Santo? Ele diz, eu estou batizando com água, porém virá aquele que batizará com fogo, que batizará no Espírito. Esse nome dele é Jesus. Então, Jesus é esse que batiza com o Espírito Santo. Nós recebemos esse batismo num único momento. Então, não existe mais o antes de Jesus. Agora nós vivemos só depois de Jesus. E essa boa nova pós-ascensão de Jesus, pós-Cristo ressurreto, é a boa nova de que nós recebemos na conversão o Espírito Santo e ali somos batizados. Então, Jesus, por exemplo, conversa com Nicodemos e fala sobre nascer de novo. Ele diz, aqueles que nascem da água, todos nós nascemos da água, ou seja, biologicamente nós nascemos, mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. E esse nascimento do Espírito significa ser salvo. Ser salvo, nascer de novo, é participar do Espírito Santo de Deus. O que é isso, Rodrigo? Eu me converter, ser salvo, ser batizado no Espírito, receber o Espírito Santo, nascer no Espírito, quer dizer participar do Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer o que a oração de Jesus em João capítulo 17, 20 e 21. Qual é a oração de Jesus nesse trecho? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nascer de novo é ser unido ao Espírito de Deus ou ser unido à Santíssima Trindade, ser unido a essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a grande evidência de quem nasceu de novo, afinal, já que não é o falar em línguas? O apóstolo João responde essa questão. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A grande evidência dos nascidos no Espírito, dos batizados no Espírito Santo, dos convertidos em Jesus Cristo, dos que receberam a salvação por meio do Espírito Santo que habita em nós, é o amor. Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto e a evidência. Essa é a qualidade de vida que a Bíblia nos apresenta dos nascidos no Espírito, dos batizados no Espírito Santo, dos convertidos em Jesus. Desse único momento em que você recebe o Espírito Santo, em que o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz nascer de novo. Parece que Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele vê esse pessoal que diz que é discípulo de Jesus, mas ele não vê o fruto do Espírito Santo. Ele chega e fala assim, esse povo está dizendo que é discípulo de Jesus, mas não parece que é discípulo de Jesus. Eles estão dizendo aí que são, mas parece que está faltando alguma coisa. Provavelmente, Paulo então explica como Pedro pregou em Atos 2. Olha, vocês ouviram sobre arrependimento, que o Apolo ensinou para vocês, que o João Batista batizava sobre arrependimento, mas é necessário que vocês escutem agora uma mensagem sobre o Cristo vivo e ressurreto. Que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aí então vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. E me parece que nós já perdemos a noção de que a experiência cristã é uma experiência extraordinária. Esse momento da nossa conversão, esse momento em que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, no Espírito Santo, em que nós somos transformados e convidados a nascer de novo,
no Espírito, essa experiência extraordinária, parece que nós nos esquecemos dela. Parece que nós perdemos ela em algum momento da nossa jornada. A experiência cristã não é sobre acreditar em algumas verdades. A experiência cristã não é sobre assumir determinados comportamentos. A experiência cristã não é moral, não é uma filosofia, não é uma crença. A experiência cristã não é sobre participação em cerimônias religiosas. Não é sobre o que eu acredito. A experiência cristã não é o tipo de atividade religiosa que eu participo. A experiência cristã é sobre receber o Espírito Santo, recebê-lo. É sobre nascer de novo. É que tipo de gente eu me torno. É o Espírito Santo de Deus unido ao meu espírito. A experiência cristã é sobre a expressão prática do amor, o fruto do Espírito Santo. É ser chamado para essa comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa comunhão de amor. A grande evidência que a gente recebeu o Espírito Santo é o amor. Por isso, a gente desconfia de algumas pessoas. Se essas algumas pessoas, famílias, igrejas, realmente receberam o Espírito de Deus. Porque a gente não vê o fruto do Espírito. Onde está? Onde está? Onde estão as evidências? Onde está o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a generosidade, a mansidão, o domínio próprio? Onde está? Eu não consigo ver, eu não consigo. A sua vida parece que não ganha contornos em cima desse fruto que evidencia a presença do Espírito na sua vida. Esse fruto que evidencia a nossa comunhão com a Trindade e que nos chama a ser um com ela. Esse convite de quando nós somos redimidos, resgatados, para participar dessa ciranda entre Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e que agora nos inclui nessa comunidade de vida plena. Como é que a gente sabe, afinal, que o Espírito Santo está presente e agindo em nós? Não são as línguas, não são os dons espirituais, não são os milagres, não são os auditórios cheios, não é a vibração litúrgica de um auditório, não é a empolgação das celebrações, não é a beleza lógica das nossas crenças e não é também a estética cerimonial dela. É o amor. A evidência clara que o Espírito Santo está em nós e agindo em nós e na nossa comunidade e no nosso meio é o amor, é o jeito como nós amamos, como nós nos relacionamos. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que João nos ensina. João também relata no seu evangelho as palavras do próprio Cristo dizendo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, que se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão mostrar para o mundo inteiro que vocês são meus discípulos. Está lá em João, o evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando a gente se rende à ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo se manifesta em nossa vida. E o fruto do Espírito Santo é o amor. A grande evidência de que nós nascemos do Espírito Santo de Deus, de que recebemos o Espírito Santo de Deus, é que nas nossas relações, nós manifestamos a beleza da comunhão que existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e entre eles. Que assim seja na nossa comunidade, que assim seja entre nós, que as nossas relações sejam permeadas por esse amor, por essa amabilidade, por essa paciência, por essa fidelidade, por essa generosidade, porque o fruto do Espírito é evidência clara da presença do Espírito de Deus, da presença do Espírito Santo em nós, de que fomos batizados, de que recebemos, de que nascemos de novo, de que o Espírito desceu sobre nós. E assim sendo, a vibração do nosso auditório será consequência. A lucidez das nossas crenças será uma consequência. A grandeza da nossa conduta ética e moral
será uma consequência. Porque na raiz de tudo está a nossa rendição ao Espírito de Deus, que está unido ao nosso espírito. E que assim seja. Amém.